Olá pessoal, eu me chamo Karine, sou biomédica e também farmacêutica formada pela Universidade Federal do Mato Grosso. E hoje eu irei falar sobre os medicamentos e as suas marcas. Existem medicamentos do tipo genérico, de referência e os similares. Quando você vai na farmácia, qual é o tipo de medicamento você compra? Escreva para mim nos comentários. E se você quer saber se eles são a mesma coisa ou não, fique nesse vídeo que eu irei esclarecer as suas dúvidas. Bom, primeiro eu vou estar falando sobre o medicamento de referência. Qual que é a diferença? O medicamento de referência, ele vai ser o primeiro medicamento a ser lançado no mercado. Vai ser a primeira fórmula daquele princípio ativo que vai ser lançado, ou seja, vai passar por ensaios clínicos e para que ele seja aprovado, ele vai passar por testes e também vai passar pela Anvisa. Então, um determinado laboratório X, por exemplo, quer lançar um medicamento, uma formulação, e aí ela vai custear aquela pesquisa por anos até conseguir lançar. Por isso que os medicamentos de referência, eles geralmente são mais caros do que os similares ou os genéricos. Bom, depois de passar um período, geralmente quando aquele laboratório perde a patente, costuma ser, em média, 10 anos, um período que o laboratório tem para arrecadar todo o investimento que foi gasto com pesquisa e também conseguir lucrar. Agora eu vou estar falando sobre os medicamentos de referência. Bom, os medicamentos de referência também passam por teste de bioequivalência e eles possuem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. Porém, o medicamento similar, ele vai ter um nome comercial e também vai ter o nome do princípio ativo, como por exemplo a doralgina, que é a dipirona sódica mais a cafeína. Já o medicamento de referência é a neovalgina, né, que é a dipirona sódica mais a cafeína. O medicamento similar, ele vai ter o mesmo princípio ativo, porém, ele vai ter excipientes diferentes. O que significa isso? Ele vai ter alguns compostos que vão ajudar na absorção e na distribuição desse fármaco no teu organismo, que vai ser diferente do que o de referência. Porém, ele possui testes de bioequivalência, vai ter a mesma funcionalidade. E por último, e não menos importante, os medicamentos genéricos. Os medicamentos genéricos, eles não vão possuir um nome comercial, somente vai possuir o nome do princípio ativo na embalagem. Ele deve conter uma tarja amarela, em negrito, escrito medicamento genérico, e ele vai ser aquele medicamento produzido por outros laboratórios e vão ter o mesmo princípio ativo do medicamento de referência. Então, tanto o medicamento genérico quanto o medicamento de referência e o medicamento similar, eles vão possuir testes de bioequivalência, ou seja, teste comprovando a sua absorção e a sua distribuição daquele fármaco para o seu organismo. Não precisa se preocupar se o medicamento genérico e o de referência, como por exemplo, eles vão ser a mesma coisa, porque eles vão possuir o mesmo princípio ativo que vai fazer o mesmo efeito. Bom, agora algumas dúvidas que eu irei sanar de vocês. Se você tem alguma dúvida e você está lá na farmácia e gostaria de saber se você leva o de referência ou o genérico, se você quer pagar mais barato,
procure o genérico. Se você não se importa com o preço e quer manter aquela marca que você já tem o costume de comprar, então continue comprando o de referência. Porém, quando se trata de um medicamento que possui retenção de receita, o farmacêutico só vai poder intercambializar aquele medicamento, ou seja, dispensar aquele medicamento, se ele tiver escrito na receita o nome de referência ou o nome genérico. E aí, o farmacêutico ele vai perguntar para você e vai dispensar um medicamento de referência ou genérico para você. Aí você vai poder escolher entre os dois. E quando se trata de um medicamento de referência ou genérico, o farmacêutico ele não vai poder dispensar um similar no lugar. Bom, mas isso só se trata de medicamentos que possuem retenção de receita. Caso contrário, medicamentos que não precisam da retenção da receita na farmácia podem ser dispensados, tanto similar quanto o medicamento de referência, quanto o medicamento genérico. Se você gostou do vídeo e foi esclarecido para você qual a diferença entre eles, deixe o seu like, se inscreva no canal para que você consiga acompanhar os próximos conteúdos do canal. E até breve!